Direto da redação. É uma mãe, é uma advogada, afrodescendente. Ela também, o esposo afrodescendente, o esposo é professor e ela é advogada. Ela é advogada especializada em direito do consumidor. É a Ana Alice. Ela é mãe de uma criança neurodivergente, que tem autismo grau 2, nível 2. E ela teve que entrar na justiça para a prefeitura de Presidente Kennedy oferecer tratamento ao filho dela. A justiça sensibilizou-se em primeira instância a conceder uma liminar, obrigando o Estado do Espírito Santo e a prefeitura de Presidente Kennedy a oferecer o tratamento à criança. E não tem centro especializado em Presidente Kennedy, não tem nenhum suporte para crianças autistas em Presidente Kennedy. O Estado obedeceu à ordem judicial e está garantindo atendimento à criança em Itapemirim. A prefeitura de Presidente Kennedy entrou na justiça para não oferecer o atendimento, para negar o atendimento, para derrubar a liminar. E qual é o efeito colateral se isso acontecer? Se o Tribunal de Justiça acompanhar o entendimento da prefeitura, que não é obrigado a oferecer o tratamento, e cair a liminar, o Estado também se desobriga a atender, porque a liminar, a decisão é contra o Estado e contra a prefeitura, derrubou a liminar, o Estado também corta o atendimento. E é um atendimento dispendioso, a pessoa não tem condições de pagar isso em nível particular, a família geralmente, e o Estado tem que garantir, até porque é constitucional, saúde e direito de todos, dever do Estado está na Constituição, é artigo constitucional. Mas a mãe, ela foi à prefeitura, foi conversar, e me chamou muita atenção a forma com que houve o diálogo, a forma com que ela foi atendida. Eu vou botar um trecho apenas do que a servidora da prefeitura, um trecho apenas desse diálogo, para a gente permitir aqui o comentário da Carolina, que ela já assistiu esse vídeo na íntegra. Põe um trecho aí, por favor. Por que eles estão tentando revogar as terapias de uma criança autista nível 2 de suporte de 4 anos de idade? Sim, por favor. Tudo bem? Você está gravando? Tô gravando sim, porque... estamos num ambiente público, a senhora está no exercício das funções, então... Certo? Não vou mostrar o rosto da senhora, não vou expor, mas eu tenho direito de gravar. Não. Assim não, eu também sou advogada. Sim. Eles estão fazendo, vocês sabem o que está acontecendo? Não sei. Não. Que eu entrei com uma ação judicial para terapia para o meu filho e eu consegui, o município está tentando revogar integralmente as terapias do meu filho, sendo que aqui a gente sabe que não tem centro de terapia e no SUS não tem vaga. A senhora... Gostaria muito de conversar com o prefeito para saber o posicionamento dele com relação a isso. Ele vai entrar numa reunião. Porque ele é o chefe do executivo do municipal. Ele vai entrar numa reunião agora. Ele pediu para me atender a senhora para verificar o que é a sua Então, é isso. Eu quero um posicionamento, eu quero saber o porquê. Você tem um documento? Então, eu vejo que todos conseguem falar com o prefeito sem precisar de requerimento. Não, porque não. eu precisaria. Não, querida, não é isso que eu tô Todos que têm, inclusive a senhora que está lá fora tem uma demanda e ela está aguardando para falar com ele. Não é isso, não. Esse aqui foi o agravo de instrumento do município. Essa aqui é a liminar concedendo as terapias para o meu filho. Logo que o município tomou ciência dessa liminar, ele entrou com esse agravo de instrumento aqui para revogar as terapias do meu filho. E eu quero saber o porquê. Em primeiro lugar, a senhora está gravando a ligação. Não tem problema não, porque o que eu vou dizer para você aqui é forma oficial. Mas você não tem esse direito, ok? Então quero deixar bem claro que você não tem esse direito. Por isso que eu também vou gravar o que eu vou falar com você. Sim, pode gravar. Eu quero saber por que o município está tentando revogar essa liminar do meu filho. Bem, aí eu não Se sei aqui dizer, porque... a gente sabe que não tem centro de terapia. Deixa eu falar, você está muito alterado. Deixa eu falar. Você é advogada também, Sou. não é? Qual é o nome da sua OAB? 249-696. Certo. Então é o seguinte, então você é advogado, você entende. Uhum. Tem uma ação correndo no município. Estão pedindo a revogação integral Sim, mas aí eu das terapias do meu filho. Aí eu E tenho que assim, entender. o meu questionamento é, aqui não tem as terapias, Tá, mas né? eu tenho que No entender, SUS você é eu também não advogado, consegui. Você sabe que tem dos dois lados. Sim. Se a PGM agravou, alguma situação jurídica deve ter nos autos. Sim, então, tá tudo Aí, aqui. eu- Basicamente, eles alegam que não é justo tirar dinheiro público para custear o tratamento de uma criança autista e que não é uma responsabilidade do município. Basicamente, é isso que eles informam e eles pedem a revogação integral. Mas eu Porque a queria senhora- uma posição do município que não fornece terapia para as crianças A autistas posição- a e que está posi- tentando retirar o direito do meu A posição filho. já está aqui. A posição já está Então, o recurso é a posição do município, né? Então, é isso mesmo. aqui. Vocês estão... Eu tô preocupada do meu filho, uma criança autista de 4 anos, nível 2 de suporte, que tem Eu atraso entendi, cognitivo, eu entendi. atraso de fala, Deixa eu falar. atraso motor, ficar sem terapia, Tá, porque aqui no município não tem. O método de que não compete a ele fornecer esse tipo de tratamento. E não compete? Não sei. A senhora, como Agora- entendedora da lei, a senhora acha razoável Não, isso? eu não sei. Sendo que aqui Não. no município a gente não tem as terapias Você para as entendeu? crianças. Do posicionamento do prefeito, eu Eu gostaria muito que ele não, eu falasse prefiro- se ele realmente concorda com esse recurso que foi feito, se ele realmente Não, concorda ele não que vai uma criança falar. autista tem que ficar sem terapia. Não, É isso que eu queria.
Ô, Caroline, o vídeo ele é mais longo. Você já viu o vídeo todo, eu também já ouviu, Fabrício já ouviu, sua reportagem aqui, tá disponível aqui na nossa playlist. Você viu ali um trecho do diálogo. Eu gostaria que você falasse primeiro, explicasse o que é o autista nível de suporte 2, nível 2 de suporte. Qual é, assim, a complexidade, a característica, como é que é isso? Como é que é esse paciente? Primeiro, as pessoas precisam entender que a intervenção precoce, ela vai interferir diretamente na autonomia desse indivíduo. Então, quanto mais cedo essa criança, ela receber o atendimento de uma equipe multidisciplinar, melhor vai ser o desempenho dessa criança. Então, a questão, ela diz, eu vou falar do filho dela. A questão, quando ela diz que ele tem a deficiência, as deficiências que ele tem, o atraso cognitivo, o atraso motor, quando ela traz essas questões, você está prejudicando diretamente o desenvolvimento daquela criança. Então, o autista, ele vai ter uma equipe multidisciplinar com ele no decorrer do seu desenvolvimento. Só que o atendimento precoce vai ser determinante para ele. Agora, você viu ali o diálogo ali entre a servidora, entre a mãe, uma mãe desesperada praticamente ali, você viu ali o desespero da mãe, eu compreendo, porque ela mostrou, ela tem na rede social dela a imagem do filho aprendendo a comer banana, porque ele não comia banana, se engasgando ali com a bananinha. Ele tem atraso na fala. Sim, o Então, motor, né, que ela falou. exatamente, atraso. Então, assim, são várias complexidades. Você viu ali o diálogo dela com a servidora, uma mulher que se. E ela foi calma. Tem uma parte que a servidora fala, você está muito alterada. Muito pelo contrário. Com a pressão que ela estava, ela foi até calma. Ela conseguiu se posicionar de uma forma extremamente respeitosa, sendo desrespeitada. E ela foi tratada, o que me chamou a atenção, ela foi tratada como uma inimiga. Ela foi tratada como uma inimiga porque ela estava cobrando uma coisa que era de direito do filho dela. E ela diz ali, a servidora, não sei se você ouviu, Fabrício, que a prefeitura não é obrigada a oferecer esse suporte à criança, que não tem obrigação constitucional. Eu gostaria de saber quem é, então. Ó, sou eu, o Fabrício. Só pode. Pode. E você, quando observa ali, ela pede também a OAB. Ela diz que é advogada, mas ela exige ela se coloca Numa posição. Cadê? Me dá a sua OAB. Mas ela não dá o nome da OAB dela, né? Ela dá no vídeo, é Não, porque cortou. a menina Não, dá. a Sim, a menina dá. A mãe dá. A servidora não dá o dela. Não dá. Qual é o seu? E o que me chama a atenção é, então ela tem o direito a ter essas informações porque ela é advogada. Se fosse uma outra mãe sem um ensino superior, com um ensino médio incompleto, ela não estaria naquele local conversando, discutindo, tendo direito às Você acha informações? que ali reflete segregação? Ali o comportamento da prefeitura, ali o município, ele segrega, assim, há um tom assim de segregação para esse tipo Eu vejo o município exigindo um nível de conformidade daquele indivíduo. Tem uma parte do vídeo que não foi, em que ela fala assim, isso aí não é exclusividade do autista. Tem pessoas que estão com a perna quebrada e não conseguem atendimento. Então, se uma outra pessoa não consegue atendimento, eu devo me recolher porque o município não vai dar? Então, é a conformidade. Então, eu tenho que me conformar porque o município não presta serviço algum. Se não presta ali, também não vai prestar aqui. Uma comparação. Então, se conforme. E olha que confissão, ela tá dizendo que tem gente com perna quebrada que não tem atendimento. Então tá pior do que a gente imagina. Desnecessário comentário. Meu Deus, ela fala isso no vídeo, a mulher? Ela fala no vídeo, ela dá um exemplo de uma outra pessoa com um outro tipo de dificuldade, precisando de atendimento de saúde, e ela fala que ele também tá tendo dificuldade. Meu Deus do céu. Agora, a mãe atípica, quando ela se descobre atípica, ela tem eu sou mãe atípica, ela tem um tsunami de situações. Eu ainda sou psicóloga, mas uma mãe que não tem conhecimento da área, ela tem que aprender sobre cada especialidade, um pouquinho de cada coisa. Ela tem que pensar, muitas das vezes ela é o esteio da família e ela não consegue fazer nada a não ser viver em função daquela criança. Ela tem um medo do que aquela criança vai passar, se aquela criança um dia vai conseguir falar, se é uma criança não verbal. Será que meu filho um dia vai falar? Será que meu filho vai casar em algum momento? Será que ele vai ter uma família? E quando eu não estiver aqui? Sem falar nos preconceitos que passam, né? Na questão da inclusão que não existe.
A criança, ela não é inclusa na maioria das vezes. É lindo. Chega abril, todo mundo fala, nossa, é inclusão, vamos incluir. Não é incluído. A criança, ela está naquele espaço, mas a criança estar naquele espaço não significa que ela esteja sendo incluída. Você fala assim, ah não, mas o seu filho, ele tem amiguinhos, ele tá na escola, ele tá cheio de criança perto dele. Quando você vai olhar aquela criança, ela só tá observando. Ela não está participando, ela não está sendo incluída naquele joguinho, naquela dinâmica. O pré-adolescente, o adolescente, que inclusão é essa? Então não tem inclusão. Então a mãe, ela tem que conviver diariamente com isso, tendo que se virar, ela esquece que ela é um indivíduo. Ela se torna mãe, em exercício de 24 horas. Não tem interrupção. Você não tem um momento assim, ai, eu vou tirar um momento aqui para poder descansar, para me olhar, que é necessário. A gente sabe da sobrecarga que a maternidade traz. Então, a sobrecarga da maternidade de uma criança atípica é dobrado. Então, você ser tratado como um inimigo, nossa, é de doer o coração. Exatamente. Ah, Vai ao poder público, foi buscar explicações, ó, por quê? E ela tá preocupada com isso, porque ela, como advogada, ela sabe, se cair a liminar ali, vai prejudicar. O Estado não é obrigado a oferecer o tratamento à criança. Não creio, eu particularmente, que o Tribunal de Justiça vai fazer um negócio desse, vai cometer uma barbaridade dessa, né? Não tem lógica, não tem sentido isso, não teria sentido. Aí fecha o Tribunal de Justiça, entrega a chave pro Dorley Fontão, que é prefeito de Presidente Kennedy. E ele tem um neto que é autista. Foi pior. Ele chegou a dizer pra mãe da criança, pra alguém, que o neto dele tem autismo, mas ele tem plano de saúde. Ele foi atrás de um plano de saúde, induzindo, mandando as pessoas procurar plano de saúde. e quem não tem condições de ter plano de saúde? Eu vou além. Como que uma pessoa se propõe a ser um gestor de uma cidade sem um pingo de empatia? É isso. Tendo uma situação ali do lado dele, é um neto dele. Tem um exemplo em casa. Ele não tem um pingo de empatia. Como que essa pessoa se propõe a ser prefeito e cuidar de outras pessoas? Complexo, assim, né? e eu também vou também na mesma esteira. Além, como ele se propõe a ser prefeito e como é que as pessoas têm coragem de empoderar um ser como esse. Sim. Porque não chegou ali de paraquedas, né? Não chegou ali de disco voador, né? Alguém deu um mandato a ele, né? Essa é a imagem aérea que você tem da pequena Presidente Kennedy, uma cidade bilionária, mas uma cidade muito pobre, em que ainda está ali erguido ali o reino da chibata, né? Já foi batalha, já foi serraria, depois virou batalha e emancipou-se com o pomposo nome de Presidente Kennedy. Mas eu tenho certeza absoluta que John Fitzgerald Kennedy, com todos os seus defeitos, que qualquer inerente de qualquer ser humano, nesse momento ele se revira nos túmulos ao assistir a degradação dessa cidade, a degradação administrativa, a degradação moral, a degradação em termos de probidade nessa cidade. É algo horrível no histórico dessa cidade aí, onde um prefeito está no terceiro mandato consecutivo, exercendo por força de uma liminar, penduradinho numa liminar, e que acha natural negar tratamento a uma criança autista. Eu acho que o senso de impunidade tem um peso muito grande na população também, né? Porque você tem um desamparo do sistema regulador que deveria estar ali fiscalizando a Polícia Federal. Então você vê que teve comentários falando a Polícia Federal não vem até aqui, não conhece a cidade. Então muitas pessoas devem encarar a situação da seguinte forma: não adianta fazer nada. Ele vai continuar, ele vai vencer. Eu acho que isso também deve ter um impacto gigante. Tem, a impunidade ali é o pior, a impunidade é muito grande. Essas pessoas até criticam muito hoje o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Pode estar havendo doses de exageros em operações no Rio de Janeiro, mas essa operação que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, ela tem um efeito pedagógico importante, né? Para inibir. Eu não estou aqui julgando se está certo, pode ter injustiças, e deve ter abusos, deve ter incorreções que estão ocorrendo no seio dessas operações. É necessário que isso aconteça, é necessário às vezes que isso sacuda. Por exemplo, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela teve muitos erros, teve muitos desacertos, e foi assim, eu acho que é um período negro na história do judiciário brasileiro, mas ela também teve um efeito pedagógico, ela teve um efeito também positivo, ainda que a intenção não fosse essa. Ela produziu um efeito positivo. Tem efeitos muito negativos? Tem, positivo. E no Espírito Santo, a Operação Colosso de Areia que ocorreu agora, tem também um efeito pedagógico, mas é preciso que se amplie.
É preciso que a Colosso, ela desmorone, faça desmoronar esse castelo de areia que está a presidente Kennedy. É preciso que a Polícia Federal explique por que ela não chegou ainda a presidente Kennedy. É preciso que o Ministério Público Federal explique por que não chegou ainda a presidente Kennedy. O que está acontecendo? Tribunal de Contas do Estado, como é que aprova as contas de um governo como do Lei Fontão, rapaz? Como é que é isso? Como é que é isso? Essa é a grande mácula hoje para o Estado do Espírito Santo. A cidade aí de presidente Kennedy. E nós temos uma problemática porque se a população começa a se enxergar como desamparada e começa a se tornar uma terra sem lei, se torna um faroeste, e no faroeste como é que faz? É olho por olho, dente por dente. E se as pessoas começarem a querer agir por conta própria e querer a justiça pelas próprias mãos? Como é que essa cidade vai se tornar? Como é que ela vai estar no amanhã, né? E essa mãe foi uma guerreira, né? Foi uma leoa. Exposição ao mesmo tempo, lutando. Todo mundo, você como uma mãe atípica, sabe o que vocês passam nessas situações e não ter uma empatia de uma secretária, de uma recepcionista se pondo no lugar da própria mãe, do pai também que estava do lado ali, que ele participa também. É uma situação muito grave e ao mesmo tempo delicada e uma falta de respeito muito grande. Sim. Porque não existe isso. E ela foi de uma coerência, né? Ela teve uma firmeza e eu sei que, eu imagino o quanto ela devia estar por dentro, né? Fragilizada, Exatamente, emocionada. mas por E ela fora foi forte, né? firme, forte. Exatamente. E esse é o retrato da mãe atípica. A mãe, ela é firme, ela é forte, ela é uma guerreira, ela luta pelo filho. Mas só ela sabe por dentro como ela está. Muitas das vezes chorando escondida, nos cantos, sem apoio de ninguém. Sim. É forte, é forte. Muito forte. Psicologicamente, você ainda é psicóloga. Sim. Você sabe o que você está falando, né? Sim. É complicado. A Priscila está falando aqui, ó. Bom dia, o autismo é questão de saúde pública. Ano de eleição, vamos votar com sabedoria, galera. Tá falando aqui, chamando a atenção. Cláudio Benevides. O problema é um monte de satanás que fica ouvindo. Absurdo não ajudar uma criança e uma mãe desesperada. Ele também destaca. O Tribunal de Justiça já tá fechado, Roberto. Quem manda lá é Dorley e a turma do cabrão que ele segue. E se a mulher falou que é advogada, faz uma matéria, investigação para ver se ela cometeu o crime apresentando-se como advogada. Olha, Ó, talvez Ele foi a carteira. a fundo, hein? Ó, isso aí é uma boa pauta. Porque ela não deu o número da OAB, não, hein? Ela disse que era advogada. Se não deu o número da OAB e apresentou-se como advogada, é falsidade ideológica. e qual é o cargo dela? Assim? Não sei, ela é atendente, eu tava lá atendendo. Ela é como recepcionista, né? Como recepcionista lá, disse que é Ah. advogada. Olha o Disse que é desvio de função advogada. aí. Porque tem uma diferença muito grande entre ser advogado e bacharel em direito. Quem estudou, às vezes foi lá e se formou, mas não advoga, não é advogado. Bacharel em direito. Ou tem gente que nem terminou o curso de direito, que nem fez direito e apresenta-se como advogado, né? Não, e se você está no exercício de função como secretária, e ainda que você tenha o diploma de advogado, você não está lá como advogado. Você está ali como Você está atendente. ali como secretário. A Como função atendente. dela. É. Eu também sou advogada, como querendo dizer. Advogada. Ana Paula, parabéns, doutora Carolina, enfia o dedo na ferida. E aqui também eu tenho aqui. Bom dia, da Ana Paula. Tenho também aqui a Sara Gama. A Sara Gama é de Campos Goytacazes. Bom dia, cadê a fisioterapia para idosos nos postinhos? UBS, Parque Leopoldina, Parque Pecuária, Parque Nova Brasília, Esplanada. O contribuinte opera pelo SUS e não tem atendimento de fisioterapia. Ela é de Campos Goytacazes. A questão é saúde. Ó, e se a mulher falou que é advogada, tem que fazer uma matéria com ela realmente investigativa, para saber Sim. se é realmente advogada. Se tá no setor público se apresentando como advogada, é igual o médico, tá no posto médico atendendo como médico e não é médico. Sim. Isso é o quê, né? Falsidade ideológica? Que não é E falsidade outra ideológica. coisa, hein? ainda que ela seja advogada, não compete a ela estar ali e exigir a OAB dela. Por que ela exigiu a OAB da mãe e ela não apresentou a dela? Ela estava intimidando, ela claramente queria intimidar a mãe. Queria intimidar a mãe. Foi uma tentativa de intimidação, sim. E tem uma outra questão ali também, que é nesse embate, né, nessa conversa aí, que é algo que merece muito de nossa atenção. Esse foi um caso que ganhou notoriedade, que ela gravou. Agora, quantas outras pessoas são escorraçadas ali, são humilhadas? Sim. E Quantas ela não teve conseguem se cuidado, posicionar, né? e ao saber que estava sendo filmada, você imagina que ela deixou de falar o que ela gostaria de ter dito ali se não estivesse sendo filmada. Sim. Sim. É. Exatamente. Não, e parece que tá fazendo um favor, né?
Ela tá Parece. cobrando um favor ao município, uma coisa que é direito, é lei. A mãe atípica, ela é advogada ainda, mas a mãe atípica tem isso também, ela tem que saber as leis, porque é como se ela estivesse tentando contornar o tempo todo. As pessoas estão tentando fingir que não existem. O que Eu o vou- autista tem é como se fosse um favor. Olha, eu tô fazendo um favor porque o seu filho é autista. Não é favor, não, é direito, tá? Eu gosto muito de uma frase que diz aqui, é o São Tomás Aquino: não dê por esmola aquilo que é de direito. São Tomás Aquino. Sim. Sim. E eu digo aqui, reforço, mexeu com uma, mexeu com todas. Então eu tenho certeza que muitas pessoas se emocionaram, até mesmo quem não é mãe atípica, né? Muitos. Então saiba que você não está sozinha, a Analice, né? O nome dela, não está sozinha, nós abraçamos a causa e o que você precisar, nós estaremos aqui. Olha, e eu digo mais. As outras mães, você que é paciente, você que é morador de Presidente Kennedy, tome como exemplo a iniciativa da Analice. Vá lá, cobre, peite, faça, exponha olho no olho, se encoraja, porque as pessoas, esse poder é todo transitório. Daqui a pouco acaba, você vai ver todo mundo aí desfilando pela cidade como cachorro vira-lata caído do caminhão de mudança. Não, e dê visibilidade também, Dê porque visibilidade. uma vitória, ela não vai ficar ali. Uma vitória é a entrada para que as outras vitórias cheguem também. Então, dê visibilidade, lute a causa junto com ela, porque amanhã vocês também serão beneficiadas. Acabou. E ela foi à Câmara de Vereadores, ela participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, foi lá relatar o problema. Isso aí, inclusive, não costumava acontecer em Kennedy, não. Isso em Presidente Kennedy é muito novo. As pessoas são muito atemorizadas, têm muito Sim. medo. Que corajosa. Ela tem coragem, né? Então tem a chamada aqui na playlist, aqui no vídeo dela aqui no Portal Viu. Eu vi aqui no YouTube, é Mãe Coragem. E esse é o símbolo realmente, é Mãe Coragem, É. em frente. É ela e o marido. O marido é Destemida. professor Sim. em Cachoeiro de Itapimirim e tá com ela, acompanha ela, o pai da criança tá sempre junto. Então é assim, a família coragem mesmo. E é assim que se faz, assim, tem que ser altivo, tem altivez. Assim, não baixe cabeça não, tem altivez. Ainda mais quando você está com razão, tem altivez de quem tem a razão.